porque o pasto fornece ali os nutrientes. Então, assim, você vai escolher onde você quer pôr o seu fósforo, no coxo ou no solo. O que é mais barato? Sim, Né? Com certeza. No solo, com certeza, é mais barato. Então, assim, o manejo bem feito, ele é mais rentável. Não tem dúvida, né? Você passar de um ganho de peso aí de uma produção, a produtividade de 130 quilos de peso vivo por hectare para 600, fecha a conta, né? Fecha a conta. Conecta Agro, na raiz da informação. Esse é mais um episódio do nosso Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial de operações do grupo, e sejam muito bem-vindos. E hoje, novamente, eu estou com um grande amigo e companheiro de trabalho, Rodrigo Campos, nosso gerente de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Agronelli e gerente também de novos negócios. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Renato. Obrigado a oportunidade de estar aqui novamente, né? Muito bom. Discutir novos temas. Exatamente, né? Tecnologia. E hoje a gente está com uma felicidade muito grande no grupo, porque a gente está com uma representante de uma das empresas mais renomadas e que leva o Brasil para todo mundo em questão de tecnologia e ao agronegócio, que é a Embrapa, né? Empresa Brasileira de Tecnologia Agrícola. Nós estamos hoje com a Giovana Maciel, pesquisadora da Embrapa Cerrados, especialista em pastagem. Seja muito bem-vinda e é uma honra ter pela primeira vez o nosso podcast a Embrapa. Renato, eu que agradeço, Grupo Agronelli, agradeço, né, a oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês, com uma história tão longa, né? Sim, aí de melhoria da qualidade do solo, né? Onde que tudo começa. Com certeza. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, e o Marco Túlio sempre fala, né? O primeiro contrato público-privado feito pela Embrapa foi junto com a Agronelli para desenvolver o gesso agrícola. Então, é uma história que a gente pode falar que é de 35 anos, né? Entre as duas empresas. Satisfação muito grande, né? É uma satisfação. E hoje, esse podcast, a gente vai coroar esse grande relacionamento e que continue perpetuando aí por longos anos, levando tecnologia pro agro e pra pecuária. Eu tô com uma responsabilidade muito grande, né? Eu tô representando a Embrapa. A Embrapa, com certeza. Né? Então, assim, eu vou falar que tem outros colegas aí super competentes na área de solos, né? Sim. Que poderiam estar aqui, então, mas deu tudo certo para eu vir, então estou aqui, né, e podendo a gente trazer os colegas, né, da área de solos mesmo para super convidados, né? Que venham mais pessoas, mais pesquisadores. Então, eu vou tentar representar nosso time muito bem. Sem nada a tirar. Não é fácil, mas eu vou fazer meu melhor. E vamos falar bastante de pecuária hoje e focar muito na pastagem, né? E a primeira pergunta, quais são os grandes desafios da Embrapa em relação às pastagens? Então, nós temos o sistema da Embrapa, né? A gente tem os desafios de inovação, né? Então, tem vários desafios de inovação para todas as áreas aí da agricultura tropical na faixa tropical do globo, né? Então, ali representando muito forte o cerrado, mas, enfim, todos os biomas brasileiros. Então, a gente tem os desafios de inovação, né? E para as pastagens, né, tem vários desafios, eu não vou lembrar de todos aqui, mas, assim, enfrentamento à seca, né? Enfrentamento a solos encharcados, que é um problema na região norte. A gente tem a morte súbita da braquiária, que o braquiarão, né, ele ocupa 50 a 70 milhões de hectares no país, né? Um monocultivo de marandu. E aí ele foi sucumbindo, principalmente lá na região norte, com muita pressão de problema praga, solo encharcado, deficiência de nutrientes. Então ele, né, teve a morte súbita, acontece. Então ter algum material ou sistema de produção para resolver essa situação. Então, assim, tem vários nichos que a Embrapa hoje vem estudando com melhoramento genético de forrageiras, com sistemas de produção, para tentar passar por essas situações com menor dificuldade, né? Adaptação, né? Levar os materiais mais adaptados para as regiões, né? Exatamente. É isso que é a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa, né? A Embrapa, acho que um dos pontos fortes da Embrapa é que a gente consegue fazer um trabalho em rede muito forte. Então, o material que é desenvolvido em Campo Grande, basicamente as braquiárias, os pânicos, né? Vou focar nesses materiais que são os principais. Nós conseguimos testar esses materiais no Brasil inteiro. Então, vai para o sul para ver se resiste a geada, vai para o norte para ver se resiste a encharcamento,
em 2, 3 pontos no Cerrado, porque a gente fala Cerrado, mas tem diferença, né? Exatamente. O Cerrado ali na fronteira com a Amazônia, mais úmido. São O Cerrado na fronteira ali com o semiárido, São trópicos super seco, então é diferente, né? Mesmo a gente falando que é o mesmo bioma, mas tem diferença. Então, assim, o ponto forte da Embrapa é esse trabalho em rede que ela faz, então a gente consegue detectar um material, uma qualidade ou uma deficiência, né? Tanto faz, do material, em diferentes pontos do Brasil. Pode ser que ele seja bom no sul, beleza, a gente vai posicionar esse material lá, ou vice-versa, no norte, ou no Cerrado. Então, assim, o ponto forte é você conseguir espalhar ele no Brasil e tentar testar em diversos ambientes. Legal. Quais são as pesquisas recentes que vocês já viram resultados? O que vem pela frente aí dessa tecnologia, da genética? Então, assim, são várias frentes, né? E o problema do melhoramento, você melhora uma situação em detrimento de uma qualidade, às vezes, né? Acontece muito isso. Então, a gente sempre foca muito na produção de semente. Por quê? Não adianta de nada lançar um material bom, resistente, e que não produza semente, porque a semente vai ser muito cara, né? Perfeito. Quando o material tem dificuldade ali de produção de semente, então vai ficar muito caro e o produtor inviabiliza a adoção daquele capim. Então, assim, acho que um ponto forte é um material que seja produtivo, que produza muita semente, então aí ele já sai na frente, né? Enfrentamento à seca. A gente tem uma cultivar que ela já é relativamente antiga. Para capim, não é antigo porque o pecuarista demora tanto para adotar. Né? A gente tem, por exemplo, a braquiária BRS Paiaguás. É um capim super resistente à seca. É uma braquiária brisanta também, igual o marandu, que resiste mais à seca. Ele entra na seca mais verde, então com a qualidade nutricional um pouquinho melhor do que as outras braquiárias. Então, assim, a gente, né, imagina ter um material mais resistente ainda, então para regiões mais secas, né? Afinal de contas, né, todo ano tem seca, né, gente? Exatamente. Então, né, a gente tem que ter um planejamento para enfrentar isso. Materiais resistentes a cigarrinhas, que é um problemão também que a gente tem no Brasil, né? Então, a busca, ele tem que ter várias características aí para, né, a gente conseguir suprimir vários estresses. E quanto tempo que se leva para se descobrir, né, essas qualidades e conseguir levar para uma região? Quanto tempo que a gente consegue ter, o produtor, né, o pecuarista, ele consegue ter na mão? Exatamente. Rodrigo, com as tecnologias de genética molecular, de genômica, a gente conseguiu adiantar um pouquinho mais o processo. Então, você consegue detectar geneticamente se o material é mais tolerante a algum estresse, alguma situação, às vezes por marcador molecular, né? Mas antigamente demorava 20, 25 anos. Hoje esse prazo está mais curto, aí eu diria que pela metade. 10 anos. 10, 12 Vamos falar em 10 anos. Uhum. E outra coisa, a situação das pastagens, ela é diferente dos grãos, né? Sim. O que colhe pasto e converte em produto? O boi, né? A vaca, né? Ou vai produzir carne ou leite. E aí demora isso, né? Não é igual uma parcela de soja que a gente planta, colhe, pesa, deu tanto. O capim precisa ter a situação do pastejo e a mensuração ali da produção animal, né? E esse experimento é a última etapa, né? Para lançar o material, né? E ele tem que ser no mínimo 2 anos. A gente não consegue em um ano dar a resposta, porque as condições climáticas... e você planta um ano, dá um problema climático, chove demais ou chove de menos, o capim vai reagir diferente. A cada ano ele enfrenta... Então, pelo menos 2 anos. Se pudesse, a gente queria mais, para a gente ter segurança do que a gente está falando. Né? Mas 2 anos tem sido o protocolo do Ministério da Agricultura, a gente segue esse protocolo. Então, assim, para lançar tem isso, a questão do manejo, que altura que vai entrar, que altura que vai sair, não, tudo isso é feito concomitante, né? Recomendação de uso. Né? Isso já tem outro colega pesquisando a área de produção de semente, outro pesquisando a parte de controle de semente. É um conjunto, né? São conjuntos de avaliações para entregar num prazo aí, né, menor tempo possível para o produtor, né? Para o pecuarista estar colocando a sua propriedade. Né? E
colocar a marca Embrapa em uma genética nova, em um material novo, tem que estar todos os pontos ali ticados bem comprovados. É isso, exatamente. E feito essa pesquisa, né, como o Rodrigo disse, como que é feita a capilarização dessa nova tecnologia? Já que a Embrapa é uma empresa de pesquisa, como que isso chega até o pecuarista no final? Nossa, Renata, essa pergunta ela é um ponto, né, que a gente precisa sempre estar melhorando. Sim. Né? Eu imagino que até com vocês. Chegar, como né? que chega, né? A gente, continental. Brasil continental, a Emater, que é assistência técnica gratuita, né? Ajuda um pouco. Então, a gente faz muito treinamento da assistência técnica. Inclusive, eu tenho várias atividades de treinamento, mostrando os novos materiais. Treinamento com os cooperados da Embrapa, que são produtores de semente e a maioria vendedores de semente. Então, tem vários treinamentos, eventos de dia de campo, para mostrar o capim, né? O produtor vê o capim sendo pastejado. Então, a questão da unidade de referência tecnológica, né? As URTs. Então, ter essas unidades porque é uma coisa que tem que ser vista, né? Não é só um catálogo, não é só um folheto, né? Não é só um folder, né? Que vai fazer o produtor mudar e querer adotar a nova tecnologia, né? Mas é um trabalho que não é fácil. É em várias mãos, né? Não é fácil. Vocês utilizam outros órgãos. A Embrapa, a gente não tem muito essa função da extensão rural, né? Um ou outro colega, eu particularmente gosto dessa área. Eu gosto de ir, gosto de estar com o produtor, né? E então, assim, os colegas que gostam sempre vão puxando essa aí, vão participando de eventos, enfim, né? Eu tô sempre falando das novas cultivares, do manejo das novas cultivares, né? Mostrando para impulsionar. E tem vários outros colegas muito bons também que fazem isso, mas não é fácil, não. A gente depende do setor privado, né? Sim. Comprar aquela ideia, né? E também difundir. E aí, né? O material chegando ao produtor, tem a questão da adoção dele também, né? E você vê nos últimos anos que a agricultura andou muito, né? O produtor tem aderido às novas tecnologias e evoluído, e os tetos produtivos de soja, de cana, de milho, de feijão, eles têm sido acelerados. E a pecuária, ela não anda na mesma velocidade. Qual que é a tua visão, né? Por que a pecuária tem esse lado mais, vamos chamar de conservador, ou de não aderir às tecnologias, né? Renato, eu acho que é um conjunto de fatores. Acredito que seja um conjunto de fatores. Mas, assim, eu penso que o ponto principal, a falta de conhecimento. Aí tá, ele não sabe o que tem que fazer, não sabe. É um negócio tão tradicional, tão passado aí de geração para geração. Meu avô fazia assim, viveu assim. Então tem esse ponto, a falta de conhecimento. Aí suponhamos que a gente consegue colocar o conhecimento na cabeça dele. Aí eu acho que falta recurso financeiro. Porque a relação de troca, às vezes, não compensa muito o investimento. O que acontece também, acho que a gente tem que ter muito cuidado quando vai dar uma palestra, vai falar alguma coisa, porque o produtor tradicional, aquele pecuarista tradicional, ele vê a gente conversando, mostrando os resultados, ele vai falar, nossa, eu vou fazer isso, minha fazenda vai triplicar, e aí? Eu não tenho estrutura para aquilo tudo. Mas, na verdade, ele não vai começar 100% virar a chave. Não vai ser da noite pro dia. Ele vai melhorar o manejo. Aí ele vai ter uma melhorinha ali de 20%, 30% a mais de desempenho animal, de ganho de peso, de taxa de lotação. Dali 2, 3 anos ele faz uma adubação, faz uma gessagem, melhora mais um pouquinho. Então vai ser gradativo. Ele não vai aumentar. O que a gente coloca na palestra, né? Você vai triplicar a sua taxa de lotação, vai dobrar o ganho de peso. Ele não vai conseguir aquilo ali. Mas é uma jornada, né? Eu acho que quando ele assusta, quando nós mostramos os resultados, ele fala, nossa, se eu fizer isso tudo, né? Não tenho gado para colocar. Aí eu acho que eu não sei. Eu não sei qual que é o adjetivo. Se é medo ou se é falta de coragem, né? Coragem, falta assim. Tipo, eu tô com medo de fazer e eu não tenho infraestrutura. Eu vou vender para quem?
Quem que vai absorver isso aqui? Visão futura de mercado, né? O pecuarista não tem isso aí não, como o agricultor. Outro ponto, Renato, que eu já acho que levantei, já conversando aí com os colegas da área, a agricultura, ela foi muito forte, ainda fortemente financiada pelas multinacionais. Sim. Né? Pecuária já não acontece isso. E é difícil acontecer pelo modelo de negócio, né? Sim. Então, quem que vai garantir aquele financiamento, né? O pecuarista não tem essa... Alguns pecuaristas, eles conseguem, né, fazer essa transformação, né? Em busca de qualidade, em busca de um melhor rendimento por hectare, né? E aí ele tem esse recurso. Hoje, alguns, né, não são muitos, conseguem ter essa visão de mercado futuro, travamento com os frigoríficos, né? Para onde que eu vou entregar a minha carne, né? Para onde que eu vou entregar a minha produção, que a produção dele é a arroba de carne, né? Então, assim, ele busca informação. Mas a gente vê que são poucos, né? E é como você falou, às vezes o tradicional é o medo, né? É o medo. É o medo de inovação. Não, mas eu faço isso há 30 anos, está dando certo. Eu entrego ali e me retorna, eu invisto um pouquinho. E a gente anda muito, né, pelo país todo aí, a gente vê essas diferenças, né, entre o agricultor e o pecuarista, né? O pecuarista, ele se mantém um pouco, né, mais... retraído, né? Mais, assim, com medo de arriscar, né? Essa é a verdade, né? A tomada de decisão de uma mudança de tecnologia é difícil, né? Difícil. Até para nós, né? Quando a gente muda alguma coisa dentro da nossa casa, você fala, pô, será que eu mudo mesmo? Será que eu mudo o sofá de lugar? Será que eu não vou me incomodar com isso? Então, você mudar uma tecnologia dentro da tua atividade e falar, pô, qual que é o impacto disso lá na frente? E você não ter um mercado futuro tão sólido, eu acho que deixa o pecuarista um pouco mais reprimido. Quando você vai para o grão, você tem vários compradores, né? Sejam traders, sejam cerealistas e tudo mais, no mercado interno. A carne não, você tem poucos compradores. Exatamente. Ali. E os traders e cerealistas investiram muito no barter, né? Eu vou comprar o teu grão e vou te entregar os insumos e você vai fazer. Isso, é o modelo de negócio. É o modelo de negócio. A pecuária não tem esse modelo de negócio. Entrega a tua carne aqui e o teu pasto você se vira, o teu manejo, a genética, isso é teu e eu não vou financiar esse mercado, né? O modelo de negócio não permite esse tipo aí, não sei. Que ajuda a adoção, né? Você tem grandes parceiros fazendo esse movimento de insumos. Pode ser que esteja havendo um movimento para chegar para isso, uma carne com valor agregado, uma pegada de carbono menor. Sim. Eu quero a sua carne que tem essa pegada. Você adota, por exemplo, ILPF, né? Tem um componente florestal. Mas, assim, é tão tímido esse mercado, né? Ainda é tímido. Existem compromissos de redução de pegada de carbono dos grandes frigoríficos, mas isso ainda não chegou no famoso escopo 3, né? Então, o pecuarista, ele se adequar e esse grande frigorífico ajudá-lo a adequar, né? As questões ambientais, de carbono, de qualidade de carne e tudo mais. Mas é um movimento mais lento. Bem devagar. Mais lento. Ele é mais lento, ele é mais conservador. E investir em pastagem, né? Você falou um pouquinho desse grau de investimento. É retornável? Dá retorno? Dá negócio? Dá dinheiro pro produtor? Renato, o que é mais barato? Me responde rápido. Pecuária a pasto, gato pastejando, ou alguém tratando do gato todo dia no coxo? Comprando ração, comprando feno na época seca. Pagando a mão de obra. É um investimento antecipado, mas ele se paga ao longo daquele ciclo. No pasto é muito mais barato. Né? A pasto é muito mais barato. Então é isso que o produtor tem que ter em mente, né? Um pasto bem manejado, adubado, você vai ter que pôr menos sal mineral no coxo, porque o pasto fornece ali os nutrientes. Fósforo, enxofre, vem e o animal não precisa ali atrás do núcleo, né, do sal. Então, assim, você vai escolher onde você quer pôr o seu fósforo, no coxo ou no solo. O que é mais barato? Sim, né? Com certeza. No solo, com certeza, é mais barato. Então, assim, o manejo bem feito, né, você garante a parte ambiental, isso aí é um ganho que é intangível, a gente não mede,
né, a parte de benefício ali no solo e parte de carbono, mas ele é mais rentável. Não tem dúvida, né? Você passar de um ganho de peso aí de uma produção, a produtividade de 130 quilos de peso vivo por hectare para 600, fecha a conta, né? Fecha a conta. Mesmo os preços atuais de carne, você tem... Fecha a conta. Tem lucro na última linha. E eu tô falando de 600, a gente consegue essa produção sem muita dificuldade. Uma adubação com nitrogenada ali com 100, 120 kg de N por ano, parcelado no período chuvoso, corrigindo fósforo, né? Vem corrigindo devagar, gente. A gente não vai fazer mais uma vez, não vai ser isso da noite pro dia. Exatamente. Né? Eu não vou passar dos 130 quilos pro 600 de um ano pro outro. Eu vou melhorando. 130 vai ser 260, vai ser 300. Aí lá pro quarto ano, quinto ano, eu já... Qual que é esse passo a passo, né? Um produtor que hoje tem um pasto ali, vamos chamar de extrativista. Como que ele começa? Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar para começar a olhar o pasto como um negócio? No solo. Análise de solo. Igual quando você vai no médico, o que ele pede? Sim, exame de sangue. Exame de sangue. Né? Não tem como a gente falar o que ele tem que fazer sem olhar o solo, né? Então, ali, os nossos solos, né, brasileiros, são solos normalmente antigos, né, muito lixiviado, muito lavado, né? Então, não tem fósforo, não tem uma outra região, né, que tem um pouquinho mais de potássio. São solos muito ácidos, com muito alumínio, que é tóxico para a planta. Então, a gente tem que saber o que tem no solo. É o primeiro passo. Perfeito. O primeiro mandamento. Sim. Né? Olhar, fazer análise de solo. Fez a análise de solo, aí determinar ali o que precisa ser feito, né? Sim. Então, provavelmente, vai ter que corrigir pH, aumentar pH, vai ter que corrigir alumínio. Muito difícil isso não acontecer. Você está falando de uma área, né, depauperada, você está falando de uma área... Pasto nativo. Então, normalmente vai ser esse o caminho. Então, tem que ter um planejamento, né Renato? Eu não consigo fazer isso tudo muito rápido, né? A compra dos insumos, a aplicação dos insumos na hora certa, esperar chover para reagir. Exato. Aí um ponto importante também é a aquisição de sementes de qualidade. Isso é muito importante. Muito importante. Né? O pecuarista, ele às vezes valoriza muito o preço da semente e ele está comprando ali palha, terra, né? Semente xoxa. Contaminantes. Então, com valor cultural, né? Que é a germinação e a pureza, muito baixo. Tá. Né? E como que ele verifica se é uma semente de qualidade? Aonde que ele pode olhar? Então, na sacaria da semente vem no rótulo e vem ali o valor cultural ou então a pureza, né? Quantos % de semente tem naquele saco e a germinação, né? Você planta... O que é? Você vai plantar 100 sementes, quantas vão germinar, né? Então normalmente tem no rótulo. Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, né? Temos os cooperados da Embrapa, da Unipasto, que é um grupo de sementeiros, com sementes aí de alta qualidade, preocupados com qualidade. Uma coisa muito boa foi a integração lavoura-pecuária. Quando o agricultor começou a plantar capim. Isso foi maravilhoso. Porque ele quer semente, ele quer 100%. Ele já tem essa visão da agricultura. E a área já é uma área adubada. Então é um tipo de produtor que planta 3,5 kg, 4 kg de semente de rusiziense por hectare. Isso não existia. Isso, há 10 anos atrás, tá louco. Plantar 3 kg de semente, o cara quer plantar 30. E a mudança, né? Mudança, né? Pro pecuarista. E os próprios sementeiros tiveram que ir melhorando. Exato. Se eu não melhorar, eu não vou vender, né? Não vou vender para esse público. E é um público que tem comprado bastante, né? Então, aí foi muito bom, né? Então, porque o pecuarista não exigia essa melhora. Não foi bacana isso aí. Aí começou a melhorar e vem melhorando. Então, assim, na sacaria do saco de semente tem lá o rótulo com a qualidade. Então, olhar, porque e ver... Às vezes você comprou semente pior com preço melhor. Sim. Aí você está comprando menos sementes. Vai jogar mais semente. Você vai ter que jogar mais. Então, é aquele negócio que o barato sai caro, literalmente. É isso. E hoje também tem muita tecnologia, né? Próprias sementes de pastagem de incrustar, de tratar. Né? Grafitada. Com
melhores condições em adequação para o meio, né? Um fungicida, um inseticida. Isso. Então tem muita coisa bem. Um passo antes que você disse, né, Giovana, na questão da análise de solo, além dos órgãos de extensão que conseguem fazer isso para o produtor, a Agronelli, Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho, ela tem um time de ATCs no campo para ajudar o pecuarista que quer dar esse primeiro passo, né, da análise. Exatamente. Hoje nós temos uma equipe, né, no campo, são nossos assistentes técnicos, que eles vão nas propriedades dos nossos clientes, né, aqueles que têm a parte da pecuária, da pastagem, fazem o levantamento, fazem as análises, né, a coleta de solo para nós fazermos as análises e fazermos as nossas recomendações, né? Tanto ou de uma área de abertura ou da própria recuperação, né? Dessa pastagem, de uma melhor maneira. Exatamente. Consegue recuperar o próprio pasto. Exatamente, não tem que fazer, tem que fazer tanta coisa, né? Precisa ter medo. Como a Giovana falou, de repente é um pasto onde que ele já está aí seus 10, 12, 15 anos, mas uma simples adubação, onde que o pecuarista ele não tem muito esse foco, né? Sim. É só extrativismo, como você falou. Então a gente fazendo toda a parte, amostragem de solo, ver a análise, o que é a necessidade de ele fazer, né? A nossa recomendação de recuperação, ele já traz muita coisa, Meu muito Deus, retorno. ele né? É muito retorno. Muito retorno. Quase que num custo, imediato, né? Vamos dizer, né? Num custo barato do que ele está implantando novamente, né? Porque a pastagem, ela não deixa de ser uma cultura. Então, ela tem que trabalhar, né? De toda maneira, uma análise de solo, uma recomendação de nutrição muito bem feita, uma recomendação de gesso, de uma calagem muito bem feita para ele constituir que é a cultura dele que é o pasto. Né? Com certeza. Sem isso, ele não vai ter nenhum retorno que o produto dele é o boi, é a carne, né? Então, tô fazendo uma analogia aqui com o Dr. Gustavo Tiveron, né? Que ele falou do homem, né? O homem não gosta de ir no médico. E às vezes ele tá com uma dorzinha e ele fica segurando aquela dor para até não descobrir, ou medo do tratamento. Mas quanto antes ele fizer isso, menos evasivo e mais simples vai ser o tratamento. Isso aí. Então o pecuarista ele tem que ter esse primeiro passo de buscar um especialista dentro da Agronelli ou dentro das Ematers que ajude ele a dar esse primeiro passo. E provavelmente o investimento vai ser muito mais baixo do que tratar o gado, a vaca, lá na época seca. Por exemplo, a gente tem a parte de suplementação, né? Sim. Chega na seca, eles acham que tem que suplementar. Não tô falando que não tenha, mas assim, às vezes pensa assim, não tem pasto, vai... Não é isso, né? É suplemento. Exatamente. Suplementar o pasto, né? O pasto tá com um pouquinho menos proteína, menos nutrientes, então eu vou suplementar. É igual a nossa alimentação, né? Exatamente. A gente, não vou viver de remédio. Não vou viver de suplemento de cápsula, né? Eu vou me alimentar muito bem e vou suplementar o que falta. Sol, a gente não consegue tomar sol, né? Então, minha vitamina D. É isso aí. É um adicional. E quanto menos cápsula, melhor. E não ter o temor, né? Geralmente ninguém vai recomendar que faça isso na área inteira. Claro, vai devagar, Vai fazendo ano a ano, vai sentindo que deu certo e talvez não deu certo. Isso, começa na melhor área. Melhor área? Porque vai ser onde vai ser mais barato. Eu já imaginava na pior área. Não, o retorno é rápido, O retorno é rápido. Aí essa área vai melhorar mais rapidamente, com menos investimento, e ela vai pagando, aí você reinveste no pasto vizinho. A recomendação é a gente pegar a melhor área menos ruim. Legal. Eu vejo, você comentou também, né, Giovana, a parte da extensão, né? Sim. Que é onde que o pecuarista, ele, com a pequena mudança, ele começa a melhorar. E essa pequena mudança é realmente identificar as suas áreas, os seus piquetes, né? Os seus passos, qual a maior necessidade, né? Então, a pequena mudança já traz um retorno, a gente fala, né? Investir em manejo é mais importante do que no resto todo. O pessoal gosta de trocar de capim. Esse capim não funciona, eu vou plantar outro. Não é isso, né? Não é o capim. Muitas das vezes não é o capim. Exatamente. Né? Vou comprar
genética de gado melhor, porque esse gado aqui... O que adianta se ele não tem uma boa pastagem? A genética entra pela boca, né? Ou boa pastagem, ou não tá respeitando a altura de entrada e saída. Isso. Piqueteando. Vou adubar. Às vezes não é falta de adubo, não é a compra de insumos. É o manejo. Manejo, dividir a área, respeitar o capim, a altura de entrada, a altura de saída, né? Interessante. Então, é o conhecimento, gente. É isso. E não precisa ter, né? Chame o técnico que vamos te ajudar e esse conhecimento do dia a dia vai passar para ele, né? Isso. Conhecimento é uma coisa que você divide e não perde, né? Investir às vezes no conhecimento da equipe, né? É muito importante, Sim. né? O manejador do pasto ali, ele... É porque é ele que roda, né? Ele que roda toda a propriedade, ele que sabe aonde que tem que entrar primeiro e fazer toda essa mudança, né? Perfeito. Ele tem que entender. É para ele que nós precisamos estar conversando mais, né? Ele é o cara, ele é o cara da fazenda. Exatamente. Exatamente. Para eu entender o tamanho desse gap hoje, né? Da amplitude da pecuária, qual que é a média Brasil de lotação hoje e aonde está essa média dos grandes, na alta tecnologia? Boa pergunta. Por incrível que pareça, segundo os dados do IBGE, a gente vem melhorando. A área de pastagem vem tendo uma ligeira queda, acho que sendo ocupado pela agricultura, e o rebanho mantendo ou aumentando. Ou agricultura ou condomínios, né? Dependendo de onde está essa área. É verdade. Então, quer dizer, tá tendo adoção de tecnologia aí, né? Se a gente não tá perdendo o rebanho e tá perdendo a área de pasto, quer dizer que tá... Ou seja, nós estamos aumentando por hectare o rendimento. Então, essa taxa de lotação lá atrás era 0,3, 0,4 As. Hoje a gente está em uma UA. Uma UA já é uma média Brasil. É média Brasil. Vou pôr uma. Tá. Pode ser mais ou menos ali de 0,8 a 1,2. E enquanto a gente vê taxa de lotação média, né, águas e seca, período da água e da seca, de 3 UAs. Por hectare. 3 UA. 3,5. Seria um pecuarista já de média alta tecnologia? O que acontece? Nas águas, essa taxa de lotação é gigante, 8, 9, 10 UAs. Aí na seca, reduz drasticamente, né? No ciclo em torno de 3. Isso. Aí considerando o ano, um pecuarista bom aí ele vai ter 3,5 UA por hectare. Eu tenho até um desafio para a Embrapa, né? E eu acho que é uma coisa que incentiva o pecuarista a elevar esse teto produtivo, essa taxa de lotação. Há 20 anos atrás, mais ou menos, foi criado o concurso de estratégia de produtividade de soja. E tudo bem, a área é pequena, mas ajudou o agricultor a ver quais são os tetos produtivos. Que ele podia... Né? Então, nós tínhamos naquela época ali, quando começou, eu lembro, eu estava no Paraná, colhia-se 60, 65 sacos de soja por hectare. Já tinha dado o primeiro salto, né? Só que no concurso de produtividade começou a ver soja de 98, soja de 99, passou a barreira de 100, né? E aí você viu até grandes consultores falando, não, o desafio das 100 sacos de soja. Esse desafio de 100 sacos de soja. E hoje os caras já não falam desafio de 100 sacos, já passaram para 120, teto, 130. Né? O CESP já apresentou soja próximo de 145 sacos por hectare, né? E tudo bem, a gente sabe que tem um custo alto de tecnologia, mas o cara tá vendo, falou, pô, é possível sair. Pode acontecer, né? E por que não trazer isso para a pecuária, né? Por que não trazer um desafio para aumentar? Nossa, e na pecuária é muito fácil, porque como a média é muito baixa, né? Exato. Sim. Você dá um salto. Essa mudança ela é muito expressiva, né? Você dá você consegue fazer uma mudança drástica, assim. Sim, você eleva o... E aí sim, menos área, mais produção de alimento por menos área. Quem sabe a Agronelli não faz esse concurso. É um concurso, né? É um concurso, mas é importante a gente engajar o pecuarista, né? Para ele realmente... São os desafios, né? São os desafios. E que é bacana? Eu acho que nesse tipo de situação que acontece com todos, tanto faz agricultor ou pecuarista, é a adoção de tecnologia por inveja, né? Por competitividade sadia, né? Se ele consegue, eu consigo também. Se meu vizinho conseguiu... Peraí, vamos olhar aqui, né? O que ele fez, quando começou a trazer essa tecnologia para dentro de casa, mas a gente precisa
bolar esse E muitos desses desafios que estão vindo aí da soja, ela está sendo ampliada na propriedade daquele que fez, né? Claro. O desafio. E ele está vendo que em uma pequena área ele conseguiu um retorno, né? Chegar aos 100 sacos, acima disso, ele está replicando e melhorando a sua média. A pecuária da mesma maneira, né? Sim. Vamos fazer esse desafio numa área, um piquete de 5, 10 hectares, avaliar, introduzir as tecnologias que já vêm lá de muitos anos, mas hoje o pecuarista ele deixa só numa necessidade muito grande e vamos começar a mensurar, né? Um ano, segundo ano, aumentar o A por hectare, para ele falar, não, opa, peraí, se aqui eu tenho esse retorno, por que eu não explorar, como você falou, o investimento, ele é alto, né? Então, mas ele tem que identificar, e hoje tem maneiras muito fáceis da gente ver isso, de ir trabalhando suas áreas, né? Não todas de uma vez. Não todas de uma vez. Não todas de uma vez. Não é... E você vê a evolução desse concurso do SESB, né? Eu acho assim, um modelo de sucesso do Brasil extraordinária. Porque ele começou o seguinte, né? Vamos produzir soja, vamos levar o teto produtivo. Num segundo momento, depois de alguns anos, ele começou a olhar o custo de produção. Tudo bem, eu tô produzindo 140 sacos de soja, valeu a pena? Mas está sendo lucrativo. Né? Então ele começou a dar o custo de produção daquela área para mostrar para o produtor, olha, retorna mais. Paga a conta. Num terceiro momento, eles vieram para a sustentabilidade. Tudo bem, mas isso foi sustentável? Essa área ela está melhor, ela está fixando mais carbono, ela está sendo menos agressiva. Então, hoje eles olham esses 3 pontos, né? A produtividade, o custo de produção, e eles têm um fator de sustentabilidade daquela área que participou. E as áreas que produziram mais soja têm um fator de sustentabilidade maior do que a média. Então, é isso aí. É sempre assim. Então, capim também. É para tudo. A área mais produtiva, bem manejada, capim, gente, é um dreno de carbono. Exato. Né? Ele suga o carbono, aporta ele no solo, nas suas raízes. Então, áreas bem manejadas de pastagem, ela sequestra muito carbono. Né? Então, a parte ambiental ganha muito. Está sequestrado. Muito. Né? E a estruturação de solo, né? Por essas raízes. Nós temos uma raiz de capim aqui, de braquiária na sala de reunião, ela tem mais de 2 metros. Né? Então, o quanto é importante manejar o perfil de solo e fazer essa construção. Outra coisa que eu não falei, assim, a colheita da lavoura do pasto. Né? A colheita, gente, tem que ser muito bem feita. Né? Respeitando as alturas de entrada. Exatamente. Né? No momento certo. Você já viu o agricultor deixar de colher a área dele? Deixar de colher a cana dele, a soja? Até trator de esteira a gente foi atrás para colher em épocas molhadas. Não vou colher não, porque não é assim, né? De jeito nenhum. E pasto E é recorrente. Esse eu não consegui pastejar. Não, é recorrente. A colheita errada, ou deixa passar, ou rapa, né? Nas duas situações. Mais ou de menos. Mas a gente também tem que entender essa posição do pecuarista, como nós comentamos já, né? Sobre os custos, né? E o preço que ele tem do seu gado. Porque na soja, né? Numa lavoura, ele já tem um pré-estabelecido e ele já deve ter feito o seu contrato futuro. E muitas das vezes o pecuarista, a hora que ele colocou aquele gado... Depois que ele vai ver depois ele vai ver que, vamos dizer, a arroba está caindo de valor, então ele deixa por mais tempo, né? E aí quem sofre é o pasto, porque a recuperação vai demorar mais, ele vai ter um pasto com qualidade inferior ao que ele tinha, só que ele tem que deixar aquele gado por conta do custo, né? Eu falo, você vê um gado emagrecendo, né? Você tá vendo seu dinheiro embora. Ou você tá comprando suplementação com peso, né? E assim, é uma ferramenta que o pecuarista ainda usa pouco, que é o mercado futuro, né? O mercado de papel, ele existe, né, no Brasil. Só que a liquidez é muito diferente do mercado de soja, mercado de milho, porque o pecuarista não entra e o especulador desse papel, ele não entra também porque não tem liquidez. Então, assim, é o ovo e a galinha, né? Quem vem primeiro? Então, se esse mercado tivesse mais liquidez em um possível pico de preço de arroba de boi, o pecuarista ia lá e travava. Entregava no frigorífico, fechava essa conta,
matava o papel, o custo de produção dele, a rentabilidade ele já tem, né? Tá garantida. Como ele já tem, né? Ele tem que comprar todos os insumos, né? Sim. Não só o pasto, mas a suplementação, os tratos todos, medicação, né? Exato. Então ele tem todo esse custo. Mas ele tendo essa visão, ele já tem o custo dele travado, como numa lavoura, né? Exatamente. E aí ele consegue, daqui tantos dias eu tenho que tirar esse gado e mandar para o frigorífico com tantas arrobas, né? Perfeito. Então ele já tem o seu custo total e a entrega, né? São poucos Essa hoje. entrada do mercado futuro de derivativo, ela é muito lenta. E na soja ela andou, né? Na soja, no algodão, no milho e tudo mais, porque a trade fez esse papel. Você não precisa entender de mercado futuro. Eu faço para você, vou te entregar os insumos, isso vai te custar 20, 25 sacos de soja. A mágica que eu vou fazer por dentro aqui de derivativo é problema meu, fica tranquilo, né? Na pecuária isso não existe. E de novo, na pecuária isso não existe. O produtor ele tem que aprender sozinho, né? Ele não tem ali um grande comprador que faz essa troca para ele. Então é um mercado de educação que aos poucos, e ele tem esse benefício. Diferente do mercado de batata, do mercado de HF, que não tem bolsa, né? Não tem entrada no mercado de arroz. E ali sim, o cara tá sozinho porque ele não tem esse mercado acontecendo. Mas a arroba de boi no Brasil já existe um mercado da bolsa que poderia usar mais, né? Deveria usar mais, deveria ter mais liquidez. E uma coisa que eu queria te perguntar, que você trabalhou muito, está muito focada, é o ILPF. Você falou um pouquinho. Fala um pouco mais dessa tecnologia. Eu sou encantado pelo ILPF. O Marco Túlio é um investidor pesado, né? As fazendas dele têm modelos de ILPF. Ele fala que é o futuro da pecuária brasileira, mostrar para o mundo o quanto a pecuária é sustentável, é através do LPF. E a gente quer ouvir de você, né, da tua experiência. A integração lavoura-pecuária, para mim, é um caminho sem volta. Né? O produtor que adota não volta atrás, ele não vai ficar sem fazer mais. A braquiária é a salvação da lavoura. Perfeito. O lavoureiro tem que ter braquiária no sistema. Né? Por quê? Por quê? Melhora o solo, a braquiária trabalha para o produtor de graça, né? Sim. Ela consegue melhorar a qualidade física, química e biológica do solo. Ela absorve mais nutrientes do que as culturas, ela é mais eficiente para absorver fósforo, o sistema radicular melhora a parte física, né? E a parte biológica. O pisoteio do boi não atrapalha a compactação de solo? O pisoteio do boi, se for bem manejado, não atrapalha. Não existe, até trabalhei com isso no doutorado, a gente não consegue detectar compactação que prejudique a cultura subsequente. O sistema radicular, ele trabalha, ele compacta e descompacta, compacta e descompacta o solo, né? Se for um manejo bem feito. Obviamente. Muito bem feito. Você põe uma carga, uma taxa de rotação gigante na área e deixa e vai compactar. E quando você fala manejo bem feito, é entrada e saída de pasto. Entrada e saída no momento certo. É. Se for ter plantio direto, tem que deixar 2.000, 3.000 quilos de matéria seca para trás. Porque senão não é plantio direto, né? Sim. A gente tem esse problema aqui no Brasil, que a gente não faz um plantio direto bem feito porque não faz palhada. Legal. Né? Então, ILP é consagrado. Acredita que hoje a gente tem já uns 20 milhões de hectares com integração lavoura-pecuária. E aí tem muito agricultor que faz a planta braquiária, mas ainda não tem o animal. Então é uma oportunidade de negócio que ele vê. O preço da arroba tá alto, ele consegue pôr animal e ótimo. Aquele cara que vai super produzir, vai ganhar bem, vai ganhar na loteria, né? O ILPF eu enxergo como nichos de mercado. F, né, F de floresta. Basicamente, a gente usa o eucalipto. Pode-se usar outras espécies florestais, frutíferas, né, conforme a região que você está. Então, você tem que entender isso. Sim. Essa região que eu quero adotar o componente florestal vai absorver? Para que vai ser? Vai ser para carvão? Vai ser para madeira? Vai ser para... Qual a finalidade dessa madeira? Então, eu tenho que saber isso, né? Você não vai sair plantando num lugar que não vai te comprar. Não vai ter comercialização. Então, é um ponto importante isso aí, muito importante. Outra coisa, eu acredito em espaçamentos mais largos para não atrapalhar a operação, o trator andar as manobras, né? Então, o sombreamento também
ele diminui a produção do capim ou da cultura que tiver ali no meio. Então, para ter menos sombreamento, se possível, né? Leste-oeste, mas a gente sempre tem que respeitar a conservação do solo. Não vamos plantar leste-oeste morra abaixo. Exatamente. Então, sempre ali respeitando o nível, né? E aí nós temos um estudo da Embrapa muito bacana com gado de leite, né, no cerrado, com vacas zebuínas, super adaptadas, né, ao sol, ao calor. Sim. E o que acontece? Sim, elas gostam de sombra, sim. É a sombra que pesa na balança. É o conforto do animal. O conforto térmico. Então, as vacas zebuínas foram avaliadas aí com relação à produção de leite. E o que foi observado? Elas iam menos vezes ao coxo, ao bebedouro, beber água. Então, né, resultado super bacana. A parte reprodutiva foi melhorada nas vacas que ficavam com sombra, tendo acesso à sombra. Então, comparou um grupo que ficava com acesso à sombra versus um grupo a pleno sol. E deu diferença. Na parte reprodutiva, pagar de leite, gente, super importante, né? Nessa parte do consumo aí de água, então elas iam menos vezes. Não é que consumia menos água, mas elas visitavam menos, elas andavam menos, né? Então, economizou energia, essa energia vai para onde? Ou vai para o leite, ou vai para a reprodução. Você não está gastando energia, né? Então, assim, eu enxergo o componente florestal aí como um nicho muito forte para esses sistemas aí de produção de leite. Para produzir uma carne com a pegada de carbono aí, com baixa emissão de carbono, ou zero, né? Sim. O eucalipto, ele neutraliza, ele zera, né? Tem a emissão e a árvore absorve, sequestra o carbono, põe no seu caule, nas suas raízes. Já tem pesquisa. A gente tem até um selo, a Embrapa lançou um selo que é o carne e carbono neutro. Então, e outras empresas aí vão ter esse selo também, e, enfim, é um sistema que é sustentável do ponto de vista de pegada de carbono. E alguns frigoríficos já estão pagando um prêmio por essa carne, porque ele já tem mercado lá fora. Mercado lá fora. Interessante. Então, nós temos o Brasil, ele saiu na frente com essa situação. Sim. Né? Depois que foi lançado os selos da Embrapa, a gente viu outras iniciativas aí ao redor do mundo. Austrália, Inglaterra, tipo assim, 2050 vai ter, então nós já temos. A gente já tem sistema de produção. Com pesquisa em cima. Com pesquisa em cima, publicado. Legal. E quais são os impedimentos do pecuarista para fazer o ILPF? O que você acha que bloqueia essa adoção de tecnologia? Eu vou falar uma aqui, vou me antecipar. Vamos lá, que é difícil essa... Eu vejo na fazenda, a gente fez o ILPF ali, e os primeiros anos você deixar o pasto vedado... É difícil para o pecuarista, né? Você vê um pasto ali sem poder colocar o gado, né? E ali você está falando de 2 anos, 1 ano e meio, para o eucalipto começar a vir na madeira. Tem uma alternativa para isso, que é plantar milho entre os eucaliptos, né? E você vai tirando ali vai tendo grão. Ou silagem, ou grão, né? Milho, soja. Outra alternativa que hoje eu vejo como muito viável é fazer a cerca elétrica. Cerca elétrica. Ela é mais barata, né, do que uma cerca convencional, então você pode pôr um fio na própria... Na própria árvore. Madeira. Na própria árvore, né? Então, assim, é uma opção porque, de fato, os animais estragam o eucalipto nos 2 primeiros anos, né? Então, é uma dificuldade, sim. Mas eu acho que a dificuldade... De adoção. A número 1 é a falta de conhecimento, mais uma vez. Entender o processo, entender, sim. Porque aí ele vai ter que também ter alguém que entenda de eucalipto, ele vai ter que sair da... É todo um processo, né? Do início da lavoura, né? Para ir para a floresta, que ele tem que caminhar junto por conta dessa época de entrega, e o início do pastejo, né? Então, exatamente, que vai tem demorar... que estar bem adaptado, tem que estar bem mensurado, tanto de maquinário que eu preciso, o que eu vou colocar, qual que é o tempo, né? Para justamente ele não ficar, vamos dizer, aí com 1 ano, 2 anos parado, sem usar aquela área. Sem recurso também, né? Isso aí realmente então, não pode. Ele precisa realmente mensurar, ver qual que é a área que ele vai começar esse trabalho, né? Fluxo de caixa. Exatamente. Porque se a gente for ver lavoura, pecuária, hoje ela está indo muito bem. O próprio pecuarista, ele está passando a sua área
né, para o agricultor, aonde que o agricultor retorna o pasto para o pecuarista. Então ele já se torna um ciclo. Na integração com a floresta, ele vai ter que deixar uma área estabelecida por um período maior, né? Só que ele vai ter esse retorno daqui 5, 6, 7 anos. Ele é um pouco mais longo, né? Enquanto isso, ele vai ter que fazer esse manejo, né, na propriedade. Perfeito. Não, e de fato, né? Você deixar de usar a área 2 anos... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil no bolso. Não é fácil. Exatamente. Chega no final do dia e aí, né? E aí já temos áreas no Brasil com 3 safras, né? Dentro do mesmo... Vamos falar 3 safras ou 5 safras em 2 anos. Né? Então, quer dizer, você tem aquele solo rodando e gerando renda a todo momento. Agora, deixar 2 anos parado. E é por isso que a pecuária de leite, ela traz o retorno mais rápido, porque ele já está estabelecido. Ou seja, o leite, ele não para de ser produzido. Diário, E ele tem o conforto térmico, né? Igual você comentou, bebe mais água, ou seja, ele gasta menos energia para locomoção e ela produz mais leite. Então tem todo esse detalhe, né? Já tem certificações, né, de saúde animal. O leite da Porto Real ele tem esse selo, onde você trazendo conforto para os animais, você tem um selo que é muito bem visto pelo mercado consumidor, que sabe que aqueles animais foram bem tratados durante o processo produtivo, né? É importantíssimo. E como procurar a Embrapa? Como o pecuarista que busca essa nova tecnologia? Onde que ele consegue conversar com vocês? Ô Renato, hoje com a parte de internet, né? A gente tem muita coisa na internet disponível. Sim. Muita coisa mesmo, de fácil leitura, folders, né? Comunicado técnico, que são formas de publicação mais... palatáveis. Certo. Fácil de ler, né? Ajustada a linguagem. Com a linguagem mais simples, com figuras, com gráficos aí que facilita muito o entendimento, né, da pessoa. Então, a gente olha, né, lá tem os números da Embrapa, os downloads, né, são milhões de downloads de sistemas de produção de tudo, né? A Embrapa trabalha de piqui, de A a Z, né, como diz nossa presidente, né? Então, de tudo. Então, eu acho que hoje, buscando na internet é muito fácil. Os pesquisadores, todo o time está ali com e-mail. Normalmente somos rápidos aí em responder. Tem o saque, né? Pelo saque da Embrapa chega a nós e a gente tem bem rígido isso. Tem o tempo de resposta, né? Nós temos que cumprir, né? E normalmente super funciona. A gente é bem monitorado nesse aspecto. Então, não é difícil, não. A gente... Com alguns colegas, né, a gente estava falando aqui antes, né, de rede social, né? Alguns colegas aí estão nas redes sociais. Então, aí a gente interage mais ainda com o público, muito né? Bom, muito bom. Mas aqui no nosso podcast, a gente ainda tem as perguntas do Léo. Que são perguntas muito bem colocadas e põe a gente para pensar. Léo, o que você tem aí para Giovana? Minha pergunta ainda dentro de LPF. É sobre sequestro de carbono. Ainda existe resistência? Como que está o cenário de adesão? E a cultura do ILPF é pauta da Embrapa? Ele é um planejamento que vocês levam para o agricultor? Boa pergunta. Esse negócio do sequestro de carbono, eu acho que tá tão longe do produtor rural, né? Eu acho que ele vai demorar muito para ele ganhar dinheiro com essa história. Alguém tá ganhando, que não é ele, né? Isso é fato. E eu não sei se nós estaremos aqui para ver um dia um agricultor sustentável recebendo. Tem esse retorno, né? Mas o ponto forte, eu acho, nós já falamos aqui. O produtor que faz tudo certo ganha mais dinheiro. Perfeito. Então, se ele fizer tudo certo, manejo do solo correto, respeitar a altura de entrada, a altura de saída, ou então a lavoura ser bem manejada, a parte ambiental dele tá protegida. Sim. Aquele cara, ele vai ganhar mais dinheiro, a conta fecha. Então, e de quebra ele sequestra carbono. O Brasil, ele é iluminado, né? Que mesmo com as produtividades baixas que a gente tem ainda,
Nós somos líder em produção de alimento para o mundo, né? E a gente tem uma capacidade de... E com muita sustentabilidade. Com muita sustentabilidade. Renato, você acha que o Japão, que é desse tamanho, tem uma população gigante, está preocupada se ele está emitindo carbono? Árvore. Se ele está... Não tá, é um luxo a nossa discussão. Ele está preocupado com nós, né? Para nós mantermos isso, né? Eu falei com o Marco da Secafé, que ele vai para fora do Brasil falar do café brasileiro, o quanto é sustentável. A Europa vem colocando cada vez mais imposições e o Brasil vem se beneficiando, porque nós já estamos fazendo. A gente consegue entregar. Olha, Renato, comparado com Filipinas, países ali da Ásia que produzem café, que são concorrentes nossos, como é que vai falar para um filipino que é um trabalho análogo à escravidão, ele está com um filho colhendo café ali, né? Ele tem que estar, ele não tem estrutura. E o Brasil está muito à frente dessas questões. No mercado de alimentos, foi uma outra pergunta que eu fiz para um professor, né? Por que o mercado de energia andou muito, né? Então hoje já começou a chegar nos fornecedores de cana, ter uma parcela do crédito de carbono. Uhum. Então isso, algumas usinas já começaram a discutir, olha, faz práticas de sustentabilidade, fixação de carbono, de usar menos produtos que emitem muito carbono, que a gente vai compartilhar isso. Então, começou a chegar no produtor, no mercado de energia. E eu falei, por que o mercado de alimentos, a lei foi até o Congresso e no último minuto o agro ficou de fora? Ainda por falta de pesquisa. O Brasil ainda, se naquele momento a lei entrasse em vigor, e quem barrou foi a frente parlamentar. Como é que provar? O Brasil ia ser pagador de carbono. Nós íamos ter que comprar crédito de carbono na agricultura. Porque a metodologia usada é a metodologia da Europa, dos Estados Unidos. Clima temperado. Solos temperados. Então, naquele momento, a frente parlamentar decidiu segurar, ter mais pesquisas no Brasil com o nosso clima, né, clima tropical, e aí sim provar, né, a gente já tem certeza disso, mas provar para o mundo que a nossa agricultura ela sequestra carbono e não emite. Mais sustentável. Então, com essas pesquisas muito bem fundamentadas, de novo, vai para o Congresso para ter a lei de carbono, de crédito de carbono. Vai começar com os grandes primeiro, né, eles recebendo, e depois isso, com o tempo, vai começar a chegar até o pequeno pecuarista, o pequeno agricultor. Mas existe um passo pela frente. Mas comparado com o mundo, o Brasil está muito... O Léo perguntou se a Embrapa está trabalhando com ILPF, né? E sim. Trabalha sim. Nós temos várias unidades da Embrapa trabalhando com o tema, espalhadas em todo o Brasil. E para levar aí para o produtor é aquela questão, né? O trabalho de formiguinha, né? Mostrando resultado, fazendo evento, divulgando. Exato. Né? Divulgando a informação tanto científica quanto aquela ali, né, da linguagem mais simples, né? Para a pessoa entender. Então a Embrapa trabalha sim, né? Nós temos muitas unidades aí com o ILPF, com o componente florestal em andamento. Desde a parte de selecionar um material de um clone de eucalipto até colocar no sistema de produção. Claro, tem que ser e com outros componentes florestais, né? Com nativas, né? Com macaúba, com piqui, baru, tem bastante coisa. Então, com várias espécies, no Nordeste com caju. Né? Então tem bastante coisa. E aí não é uma renda da madeira, né? Exatamente. Uma renda da fruta, da castanha. Já traz um retorno já traz um fluxo também. de caixa mais frequente ao pecuarista, vamos falar assim. Foi um prazer tê-la aqui, né? De novo, ter a Embrapa no nosso podcast nos enche de emoção, né? É uma empresa que leva o Brasil para o mundo, e onde a gente vai ao evento, quando a gente vê a camisa da Embrapa, né, o quanto vocês são respeitados no meio agro e no meio da pecuária. Venha mais vezes, traga outros pesquisadores, as portas estão abertas para você. E até a próxima, não vou falar um tchau não, vou falar até a próxima, porque a gente quer você aqui mais vezes. Renato, a gente, né, tem uma amizade já, né, eu sigo à disposição, é um prazer estar aqui, né, o Grupo Agronelli tem uma história muito bonita com a Embrapa. E que a gente siga juntos aí, com certeza. Mais e mais projetos. É isso daí. Temos alguns projetos, né, Giovana? Temos alguma coisa em andamento e vamos fortalecer. Estamos aqui para somar, né? Com certeza.
Rodrigão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Renato. Obrigado, Giovana. Valeu pela sustentação técnica aqui. Vamos estar junto, tamo junto. Léo, obrigado mais uma vez pela produção. Podcast cada vez melhor, né? Toda vez que a gente vem aqui, a gente vê mais equipamentos, mais tecnologia. E obrigado aí por toda a estrutura. E vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado e até o próximo episódio. Conecta Agro, na raiz da informação.